Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. Estamos no mês de setembro e hoje eu tenho a grande honra, o grande prazer de trazer um grande amigo que já há muito tempo não vem no programa, uma pessoa muito ocupada, tem várias missões sociais muito importantes. Na época que ele veio falar sobre dependência química, em que ele é perito, tem trabalhos muito bacanas, era vice-prefeito e veio e atendeu o nosso convite. E hoje ele está aqui mais uma vez, eu já falei para ele que ele não vai escapar tão cedo, vai vir mais, vou convidá-lo mais vezes, porque ele tem muito conhecimento nessa área que é justamente a dor humana. E ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que outro dia vi até no Face as pessoas elogiando justamente essa parte do nosso convidado que é muito tocante nele, que é o interesse e o amor pelas pessoas. E para falar um pouco do nosso Setembro Amarelo, que recebeu esse nome justamente por conta da reflexão sobre o suicídio, e existe aí a história do menino que comprou o Camaro amarelo nos Estados Unidos e ficou 3 anos pintando, deixou ele novo, maravilhoso, e quando ele estava novo, maravilhoso, ele simplesmente se jogou do penhasco com o carro e tudo. Por isso que é Setembro Amarelo. Eu vou passar para o meu nosso convidado e ele vai me dizer se essa história é verdadeira ou não e vai falar um pouco do que é e por que existe o Setembro Amarelo e o que a gente pode, será que a gente pode fazer alguma coisa mesmo para ajudar as pessoas a não tirarem a vida, a não saírem, fugirem da vida? Boa tarde, meu querido Eustáquio Pereira Filho, um psicólogo maravilhoso, as pessoas todas falam que ele entende de gente. Como é que é essa história aí? Entende de gente? E fala um pouquinho aí do Setembro Amarelo, se essa história do Camaro é verdadeira ou não. Olá, Rosilma, uma alegria muito grande estar com você, agradeço muito a oportunidade, o convite, estar retornando aí ao seu aplaudido programa. Muito obrigado por suas palavras, existe entre nós uma identificação, né? Que é justamente essa... gostar de gente e da valorização humana, né? Da valorização da vida. E agradeço pelo convite de estarmos juntos aí num mês tão expressivo, que é o mês da prevenção, né? O mês que no dia, especificamente 10 de setembro, é o dia mundial da prevenção, né? E setembro, como você bem adiantou aí, teve esse episódio marcante, com esse jovem, esse veículo amarelo, e ele é símbolo aí nós nos unirmos nesse mês para desmistificarmos, para romper qualquer preconceito, para nós termos aí, falarmos claramente sobre o suicídio e para nós prevenirmos o suicídio, para nós mostrarmos que a vida vale a pena. Então, esse mês de setembro, Setembro Amarelo, tem sido dedicado a esse momento maior da prevenção. A prevenção na área da saúde, a prevenção sempre, ela é, eu digo, muito mais que o melhor caminho, é o único caminho para que nós possamos ter uma sociedade realmente com pessoas mais felizes, né? Porque se você previne, você consegue evitar sofrimento. E nós, no caso do Setembro Amarelo, queremos valorizar a vida, mostrar que apesar dos percalços, das dificuldades, a vida vale a pena. Eustáquio, responde uma coisa para mim. Você acha possível, você que está sempre cuidando das dores das pessoas que te procuram, você acha possível prevenir o suicídio? Existem sinais que as pessoas dão? No caso, por exemplo, do Camaro amarelo, que ele comprou e arrumou durante 3 anos, depois se jogou do penhasco, disse que isso é uma prova de que as pessoas sempre planejam o suicídio. O suicídio nunca é ou quase nunca é, um rompante, um momento de desespero. Então dá para perceber os sinais
e dá para perceber que a pessoa estaria planejando. Isso é verdade? Vale para todo mundo? Vale só para algumas pessoas? Como é que é isso? O fato de nós estarmos aqui, essa oportunidade que você dá e que você nos concede, e o fato de nós trabalharmos muito já desde 2015, quando foi instituído o Setembro Amarelo, essa questão do suicídio durante todo esse mês, nós já estamos prevenindo o suicídio. É assim que se faz para prevenir. Nós temos que falar livremente para vencermos o tabu e nós podemos assim aguçar a nossa sensibilidade quanto ao sofrimento da alma. Porque quando nós percebemos as pessoas com dores externas, com sinais evidentes, com cicatrizes, com sangramento, com fraturas, nós nos sensibilizamos. Mas muitas vezes é a alma que está sangrando e nós às vezes não damos tanta importância para o que está acontecendo com aquela pessoa. É muito comum as pessoas pensarem muito nisso, até terem a iniciativa e a definição de não perceberem mais perspectiva alguma, mesmo que elas existam, as perspectivas já não são percebidas, né? Nós dizemos na área de saúde mental que contra a depressão deve haver a perspectiva. Havendo perspectiva, você se motiva a prosseguir. Quando existe uma ausência total de percepção, de perspectiva, a pessoa pode caminhar para achar que o único caminho é encerrar com sua vida. E nós podemos, sim, se nós desenvolvermos mais empatia, se nós nos tornarmos mais ouvintes, nós estimularmos, não forçarmos, mas estimularmos, nos colocarmos à disposição de uma escuta atenta e carinhosa, nós podemos sim contribuir, nós nem imaginamos quanto. Muitas vezes nós evitamos com a nossa postura de empatia, de escuta atenta, de carinho, de afeto, nós evitamos sim uma fatalidade maior e nós às vezes não nos damos nem conta. Então o que nós temos que fazer é o que nós estamos incentivando que seja feito. Nesse mês é um mês de chamada de atenção, de alerta, de reflexão, para que nós possamos ter essa postura durante todo o ano, durante cada dia da nossa vida. Perfeito. E eu vou fazer uma pergunta para você e sobre a nossa sociedade, né, atual. Não, eu falo atual porque é a que eu conheço, mas a gente começa a estudar um pouco de história, né, e filosofia e percebe que o ser humano sempre foi assim. Ele sempre sofreu muito e sempre infligiu sofrimento às pessoas, né? E não é de hoje, muito pelo contrário. Se a gente começar a comparar as épocas antigas de guerras e mesmo de desconhecimento dos sofrimentos psicológicos, né? E também a prática da tortura, eu considero que hoje o ser humano está mais evoluído do que a gente tem visto nos séculos que nos antecederam, né? Mas mesmo assim, a gente percebe que hoje a sociedade está cada vez mais competitiva, né? Porque nós não temos uma situação de pleno emprego, né? Acho que quase nenhum país tem essa situação. Mesmo no Brasil, nós estamos com desemprego alto. Existem algumas ilhas, mesmo no Brasil, de cidades que têm pleno emprego, né? Mas, ou pleno ou quase pleno, mas isso é raridade. Além disso, metas, objetivos, produtividade, lucro, e isso até a empresa divide o lucro com o seu funcionário, isso faz com que ele fique altamente competitivo. E aí a gente chega também na síndrome de burnout, que é um tipo de depressão que é específico virado ao trabalho. E a gente tem notícia também de muita gente que se suicida até no próprio trabalho, né? Então, eu vou deixar essa pergunta no ar, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a gente faz para tornar o ambiente de trabalho um ambiente mais acolhedor, menos competitivo, mas até mais produtivo e um ambiente de felicidade, para que as pessoas não possam, muitas vezes, se suicidar na mesa de trabalho?
Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos, e aí a bola vai para o Eustáquio, que ele vai explicar isso para a gente. Voltamos já. Agora é com você, Eustáquio. É possível, no ambiente de trabalho, você ser acolhedor e amigo do seu concorrente? Porque os colegas são concorrentes, muitas vezes. Como é que a gente trabalha isso? Como é que no trabalho a gente pode identificar e prevenir um suicídio? Como é que é possível? Como é que a gente faz? Veja, Rosilma, é tudo uma questão pessoal de eu procurar me humanizar mais, né? Nós temos uma sociedade de seres humanos, mas por incrível que pareça, nós temos a carência de que seres humanos se tornem mais humanos, se humanizem, né? É muito interessante isso, porque você abordou muito bem, nós vivemos um mundo de muita competição, quando nós precisaríamos contribuir mais com o todo, mais com o outro, de uma postura mais cooperativa. E nós vamos nos distanciando disso na essência e nos tornando do mais competitivo. Na verdade, o sofrimento é algo que é universal. Todo e qualquer ser humano, a seu nível, ele sofre. O que faz a diferença é justamente a reação. Nós dizemos que o sofrimento, se o sofrimento é universal, a reação é individual. Então, depende da estrutura de cada um diante desse sofrimento. Nós até dizemos que se nós pudéssemos dizer assim, em percentual, o que acontece, de tudo o que acontece, 10% é o que acontece e 90% acaba sendo a nossa reação potencializando aquilo que acontece. Então, nós precisaríamos ter mais nos desenvolvermos mais, até espiritualmente, darmos mais importância à questão daquilo que é espiritual, que é aquilo que se conquista. Hoje a sociedade de consumo, sociedade materialista, está muito ligada à questão do que se compra, né? Quando valores não materiais é aquilo que se conquista e é aquilo que alimenta a alma, né? Então, nós lamentamos muito, né? Por exemplo, na evidência desse Setembro Amarelo, a Associação Brasileira de Psiquiatria trouxe que durante esse último ano, do último Setembro Amarelo para esse setembro de 2023, nós tivemos 16% de aumento de suicídios, destacando muito suicídios entre os mais jovens, entre os jovens, até adolescentes. Então, é muito válido que nós possamos estar aqui trabalhando a prevenção, muito válido que essa prevenção seja difundida e trabalhada cada vez mais, e que possa atingir, sim, cada ser humano nos seus ambientes, né? Atingindo a família, sensibilizando a família, quando todos importam, né?
na família, a família, todos podem e devem se ajudar, né? E daí nós comunicarmos e contagiarmos o mundo, né? No nosso ambiente escolar, universitário, no nosso ambiente profissional. Se nós tivermos essa conscientização, esse olhar voltado à cooperação, à escuta atenta, à empatia. Né? O que é empatia? A empatia é você realmente tentar, é muito difícil, mas se colocar no lugar do outro, né? Evitar o julgamento e buscar a compreensão, o entendimento. Isso você se humaniza, você valoriza o ser humano, você valoriza a vida. Né? E essa postura pode ser significativa em ajudar aquela pessoa que está em sofrimento. Existem as doenças, né, a depressão patológica, onde a pessoa não percebe, mesmo que exista, não percebe seus pontos positivos, suas perspectivas em sua vida. Ela tem um olhar assim obscuro em relação ao que é bom. E isso é patológico, ela precisa ser medicada, ser tratada. Mas muitas vezes as pessoas reagem por uma estrutura mais lábil, mais frágil, elas potencializam um problema e faz daquilo como foco da sua vida, deixando de ver quanto de positivo existe do seu lado em relação às pessoas, em relação à sua vida, os seus potenciais, os seus talentos, e ela deixa de evidenciar isso. Nós podemos, nós devemos, como seres humanos, nós estarmos atentos aos demais seres humanos com os quais nós interagimos, né? E isso pode fazer toda a diferença para uma vida feliz. Feliz. A sua vida feliz e você saber que está contribuindo para que os seus semelhantes possam estar mais felizes e uma vida feliz, a gente influenciando essa felicidade, que é uma busca pessoal, mas você pode influenciar a felicidade daquele com quem você convive. Isso mesmo, perfeito, sua fala perfeita. E Eustáquio, uma coisa que o nosso programa Jovens Pensadores, né, a ideia é sempre trazer informação de qualidade para o jovem, né, e não só dar espaço para ele falar, mas também trazer pessoas, referência nas suas áreas, como é o seu caso, para trazer Obrigado. realmente um pensamento válido, científico, e você, com a experiência toda que você tem, está trazendo para nós. Falando do jovem, né, aprofundando um pouquinho mais nisso, você colocou muito bem a empatia, a solidariedade, a cooperação, que parece que nós estamos começando a valorizar esses comportamentos, que são comportamentos construtivos, não só para a sociedade, mas como para a própria pessoa. Mas recentemente eu estava lendo exatamente isso que você falou, o absurdo de aumento de suicídios entre jovens. E a gente fica meio chocado, porque o jovem, ele tem beleza, tem juventude, tem toda a vida pela frente, então a gente fica pensando assim, meu Deus, o que... Às vezes, quando a gente vê um idoso, por exemplo, a gente, bom, talvez tenha tido uma depressão patológica, talvez tenha tido uma espécie de demência, ou a proximidade da morte, mas não, muitas vezes a gente vê um idoso muito feliz e diz, eu estou idoso, mas não estou planejando morrer, e faz tudo e mais um pouco. E o jovem, a gente percebe, quando ele entra naquela transição, né, que é os 12 anos, que ele passa adolescente, muitas vezes ele não... O que acontece com o jovem? Gostaria que você falasse, porque às vezes os jovens estão assistindo, assim, eu não me entendo, eu não sei o que eu quero, eu estou angustiado porque eu não sei qual é a profissão que eu vou escolher, qual é a faculdade que eu vou fazer, meu pai e minha mãe me cobram muito. Que conselho dar a esse jovem e também à família ansiosa que faz isso porque quer ajudar o filho e muitas vezes está empurrando ele para uma ansiedade maior que, como você bem disse, na realidade às vezes só acontece 10%. Os 90% é puro medo, pura ansiedade e nunca se realizam. Como é que a gente fala com essas pessoas para elas irem firmes, porém mais devagar e sem tanta ansiedade?
O jovem, ele é, por si só, a natureza da sua faixa etária, é muito imediatista. E cada vez mais estimulado até pelo advento da internet. Nós temos as respostas muito imediatas, né? Cada vez mais imediatas. Antigamente eram respostas que a gente acabava obtendo fruto de muita pesquisa. Era uma coisa, não era tão pronta e tão imediata. Isso tem uma vantagem de você estar mais informado, de você ter uma possibilidade de um cabedal maior, de ter mais informações, mas ao mesmo tempo isso acaba sendo ansiógeno, né? Isso acaba estimulando a ansiedade e o jovem, o adolescente. O adolescente está... Por que é denominado adolescência, né? Na verdade, vem do termo, originalmente, adoescência. Então, todos nós passamos por isso. Isso não é, de forma alguma, ofensivo. Isso é natural. Nós encerramos a infância e caminhamos para uma idade, até chegar à juventude, mais amadurecida, e passamos por essa fase de conturbações, é uma corda bamba de busca de autoafirmação, onde eu vou procurar saber mais de mim, saber dos meus talentos, saber das minhas condições, dos meus potenciais, e muitas vezes existe toda uma pressão em cima disso, né, para que eu possa dar respostas mais imediatas, quando na verdade a busca da cadência, que é bem difícil entre os jovens, isso acaba muitas vezes ficando mais difícil, né? A família cobra, é natural que hajam as cobranças, né? É justo cobrar o resultado de quem ajuda no percurso, mas muitas vezes há a cobrança do resultado sem a devida ajuda no percurso, né? O apoio no emocional, procurando os pais, familiares, se lembrarem também de que já foram jovens, que passaram por esse momento de turbulência, de conflitos, mas que existe muito o positivo para se valorizar, para se mostrar, para se incentivar, né? Então, as famílias podem buscar essa funcionalidade melhor, né? Mais adequada. E ninguém acerta sempre, mas nós podemos ir buscando esse aprimoramento, né? Nesse acompanhamento às pessoas que nós estamos ajudando a formar, caminhando mais para a felicidade, né? Para se encontrarem. Não existe felicidade plena, mas existe, eu, apesar das dificuldades e das infelicidades, poder me sentir feliz, produtivo e contribuir para que o outro também se sinta feliz e produtivo. Nós temos mais uns minutinhos para terminar o programa e eu queria fechar com uma pergunta e você fecha e se despede. Antigamente as famílias eram grandes, muitas vezes moravam todos juntos, então eram tios, eram avós, eram pais, então o pai e a mãe saíam para trabalhar, o pai saía, a mãe não saía, mas sempre ficava um avô, uma avó, um tio, primos eram todos criados juntos, né? Em relação a isso, você acha que melhorou ou piorou? E também, em relação ao preconceito contra você precisar de ajuda em relação à sua saúde mental, melhorou, piorou, as pessoas estão mais abertas, como é que é isso? Eu fiz duas perguntas numa só, porque o tempo está acabando, mas eu acho que são perguntas importantes, até para que as pessoas sintam que não há necessidade de esconder o sofrimento, já que o sofrimento faz parte da vida humana. Então, essa interação afetiva que a família pode trazer, ela é muito importante. E antigamente nós sentimos mais presentes, né? Nós não tínhamos a tecnologia, né? A tecnologia que aproxima distâncias, mas acaba distanciando proximidades, né? Você está ali em frente à tela e você está ausente daquele ambiente que lhe seria acolhedor e você acaba estando sozinho, embora no meio de pessoas, né? Essa tecnologia que você fica ali no celular e totalmente ausente daquele ambiente que você está inserido, mas você é como se não estivesse lá. Então, a tecnologia acabou distanciando as pessoas, trazendo mais individualidade, menos interação. Então, nós sentimos muito isso na pandemia.
quando nós tivemos que ter uma convivência mais familiar e nós tivemos a carência de mais empatia em tempos de mais família, né? E nós tivemos a evidência de mais conflitos, de mais dificuldades, porque as pessoas não se conheciam e fica na proximidade, mas ficam mais evidentes as dificuldades de relacionamento, os defeitos. Todos nós temos defeitos, mas nós temos que desenvolver tolerância, porque eu estou tolerando o defeito do outro, mas o outro também está convivendo com os meus defeitos. Então isso pode ser aprimorado em família. Nós temos um trabalho de prevenção que nós desenvolvemos aí na nossa coalizão comunitária, prevenção às drogas. Um dos trabalhos é justamente nós estimularmos a refeição de família. Que cada vez mais cada um tem a luta pela sobrevivência, tem suas corridas aí, profissional, corrida mesmo contra os estudos, ou até pela ociosidade, ou até para ficar na frente do celular. Cada vez nós convivemos menos, mesmo estando em família. Então que se estimulasse pelo menos uma refeição em família, como era antigamente, né? Eu ainda tive esse privilégio na minha infância. Eu sou antigo, eu sou do século passado, e a gente tinha mais isso, né? Essa convivência familiar, essas refeições que foram desaparecendo, né? Em tempo de fast food, tudo muito rápido. Então, um dos programas é estimular pelo menos uma que seja refeição, que seja num dia da semana, né? Nós cada vez percebemos as pessoas estarem mais propensas a aceitarem. Ainda tem muito preconceito, mas eu estou há 44 anos na minha profissão e percebo que hoje as pessoas aceitam um pouco mais que você, quando procura um psicólogo, procura um profissional que vai ajudar na sua saúde mental, quando você procura até um psiquiatra, está muito distante de uma loucura. Então a sociedade parece que aceita mais, ainda existe muito preconceito, mas nós somos mais vitoriosos nisso. Eu estou assistindo isso, cada vez nós estarmos mais conscientes de que a psicologia pode ajudar como qualquer área. Nós, no modelo médico, nós sentimos dores, nós temos sintomas, nós buscamos em outras áreas. Por que não no que diz respeito às nossas emoções, ao nosso comportamento? Isso pode nos ajudar no autoconhecimento, na nossa autoimagem mais adequada, melhorar nossa autoestima e melhorar nossa autoconfiança. Já que vou encerrar, queria agradecer a oportunidade, parabenizar por seu trabalho de tantos anos na comunicação, tão educativo, trabalho na prevenção. E nesse tema, por exemplo, que nós tivemos a oportunidade de conversar nesse momento sobre o Setembro Amarelo, e felicitá-la, que o Senhor possa iluminar muito você, que você possa continuar nessa trajetória tão exitosa e que ajuda tantas pessoas por a sua capacidade de comunicação. Parabéns, Rosilma, e muito obrigado pela oportunidade. Eustáquio, muito obrigada pelas palavras incentivadoras, a gente precisa disso. O programa está fazendo 10 anos, agradeço muito, vai voltar mais vezes, porque você tem muito a compartilhar com a gente, com o nosso público, não só com os jovens, mas com todos nós. E espero que você tenha gostado do programa de hoje, voltando novamente sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo sábado, se Deus quiser. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.